Meus queridos, meus amados, vamos meditar neste momento na Palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim da Palavra de Deus. Estamos em Salmos 26, versículo 3, falando da benignidade do amor de Deus que Ele tem pelas nossas vidas. E nesta oportunidade queremos dar continuidade, meditando na palavra do Senhor. Que Deus venha falar ao meu coração e ao teu coração, em nome de Jesus. Meus amados, nós sabemos que a bondade de Deus, ela dura, porque ela é infinita e Deus não muda. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm mudado em muitos e muitos sentidos. Aquela forma em que as pessoas viviam nas gerações passadas, hoje mudou de uma forma que, se a gente for olhar e se esquecer da revelação da palavra, nem entende. Porque o ser humano, a mentalidade, o comportamento do ser humano tem mudado de tal forma. Mas damos graças e se alegramos diante de um Deus que não muda. O povo pode mudar de rumo, de caminho, mas Deus Ele permanece eternamente. Então, diante das dificuldades da vida, já que somos limitados, somos seres humanos, uma marca humana, uma máquina humana de carne e osso que se desgasta. Mas olhando para Deus, olhando para o seu amor, olhando para a sua bondade, devemos se fortalecer. Moisés levantou na ordem divina, naquela caminhada com os hebreus, da saída do Egito para a terra prometida. E foi uma caminhada de 40 anos, que teve muito altos e baixos. Teve a parte que foi feita a parte de Deus, Moisés fez a dele, mas o povo não fizeram, e portanto não entraram na terra prometida. Mas vimos o prover de Deus. Vê ali as enfermidades, por causa da desobediência, da dureza, e Deus sempre provendo o melhor, porque Deus queria que aquele povo entrasse na terra prometida. Deus não é Deus que cochia em dois pensamentos. O povo foi que deixaram de olhar para a promessa, para a ordem divina, e começaram a olhar para trás. E é um perigo do homem e da mulher que olha para o lado direito, para o esquerdo e para trás. Se torna como a mulher de Ló ficou, se tornou naquela coluna, porque desobedeceu a ordem do anjo. E nós estamos vivendo esses dias onde tem muitas pessoas esquecendo de olhar para a bondade de Deus, para a sua palavra e para o Senhor Jesus. Mas Deus tem provido o melhor. No deserto foi a serpente que era a figura de Cristo. Todos que conseguiam levantar a cabeça e olhar para aquela serpente, ficava curado e sobrevivia. Mas muitos que não conseguiram olhar morreram fisicamente. Hoje há muitas pessoas que não estão olhando para Cristo, estão vivos humanamente, mas espiritual estão mortos, como aquele povo morreram fisicamente lá no deserto. Mas a Bíblia diz que aquela serpente era a figura de Cristo, porque o homem de Deus recebe essa orientação
E diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado uma vez por todas. Deus mandou Moisés levantar aquela serpente e não resolveu o problema. Jesus foi levantado na cruz do Calvário e resolve de uma vez por todas. Ele sana qualquer problema. Ele para o vento. Ele se comunica com o vento, com a água, com a natureza. E os animais e a natureza lhe obedecem, porque tudo está sujeito ao Senhor Jesus. Tudo foi sujeito a Ele. Aí você poderia perguntar e dizer, e por que muitas vezes se desgasta um certo tempo orando para alcançar uma bênção, uma resposta, ou até mesmo Deus às vezes não entra como a gente quer com a providência, porque Deus, mesmo tendo sido tudo sujeito a Cristo, há um tempo determinado para tudo. As Escrituras mostram claro que para tudo Deus estabelece um tempo para Ele agir. E entre esse espaço de tempo para Deus agir, devemos perseverar. Israel andou 40 anos e não entrou na terra prometida porque não perseverou naquela caminhada. Então olhamos para a bondade de Deus, para a benignidade dEle, por favor dEle. Não importa a luta que você esteja passando, não importa o vento que esteja soprando, olhe que Deus ama e Deus cuida. O sofrimento, a luta não significa que Deus abandonou, não significa que Deus esqueceu, não justifica isso. Há muitos homens de Deus que sofreram, mas sofreram firme, crendo, perseverando e olhando por o amor de Deus nas suas vidas, pois mesmo na luta, Deus não desampara, Ele consola, Ele anima, Ele renova, Ele diz o que vai fazer e dá sinal, porque o Deus da Bíblia é o Deus de sinal. Então, que venhamos olhar e esforçar em Cristo, porque aqueles que se esforçam, Deus também ajuda a alcançar o alvo, os objetivos nas suas vidas. Quantas vezes Ana orou pela sua bênção, por alcançar, gerar um filho, já que era estéril, e só um milagre na vida daquela mulher? Ela orou, ela fez voto, ela perseverou, ela creu, e em todos os momentos desagradáveis, ela não murmurou, ela não duvidou, ela creu e ela acreditou, e Deus atendeu, atentou, porque a Bíblia diz que um dia Deus se lembrou de Ana, lembrou de fazer aquele milagre. Tudo que Ana estava fazendo estava em memória diante de Deus. E ainda hoje Deus age desta forma. Então se fortaleçamos dando glória a Deus, glorificando a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. A bondade de Deus dura para sempre. Jesus, Ele garante vitória, e é por isso que muitos que andam no mundo andam por vista, mas quem segue a Cristo é por fé. Por isso que tem a luta, tem as provas, para que tenhamos uma fé firme, alicerçada e purificada em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude e até a próxima, se o Criador assim quiser e permitir, estaremos aqui para meditar na sua palavra e se fortalecer em nome de Jesus.